Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje, nosso tema abordado, nós vamos falar sobre situações, problemas que envolvem razão, proporção e porcentagem. Vamos lá, os primeiros slides. No primeiro exemplo, ele diz o seguinte: uma razão pode ser definida como a comparação entre duas grandezas. Se A e B são grandezas, sendo B diferente de zero, então a divisão de A sobre B, ou A dividido para B, é a razão. São exemplos de razões que utilizamos, exceto a velocidade média, densidade, pressão e temperatura. Então, observem bem, pessoal. Nesse caso aí, quando nós estamos falando desse tipo, tá? Não é um cálculo muito difícil, é uma coisa simples. Podemos também resolver na leitura. Observem bem o que ele vai dizer. Eu vou repetir a questão. Ela pode ser resolvida simplesmente na leitura. Uma razão pode ser definida como a comparação entre duas grandezas. Se A e B são grandezas, sendo B diferente de zero, então a divisão de A sobre B, ou A dividido para B, é uma razão. São exemplos de razões que utilizamos, exceto, aí vamos lá, ele vai falar de velocidade média, densidade, pressão ou temperatura. Então vamos à resposta. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. As grandezas que são dadas pelo quociente entre dois números são velocidade média, que é igual a distância dividido para tempo. Densidade é igual a massa sobre volume, ou seja, massa dividido por volume. Pressão é igual a força sobre área. Então, nesse caso aí, nós vamos ter a alternativa, tá? Como a letra D, correta, tá? Que vai ser temperatura. Tudo bem? Observem bem que a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Então aí ela é bem simples, tá? Vamos lá ao exemplo 2. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Aí é fácil, né? Não precisa nem fazer um cálculo. Mas vamos lá. Comparando os números de candidato com os números de vagas, em uma divisão temos 1.600 dividido para 200. Observe que aí nós vamos trabalhar por simplificação. Tirando o zero vai ficar 8 sobre 1, ou seja, 8 dividido para 1 é o próprio 8. Sendo assim, a razão entre os números é 8 para 1. Ou seja, há 8 candidatos para uma vaga no concurso. Como o número dividido por 1 tem como resultado ele mesmo, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Um exemplo 3. Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse, na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que, de 14 chutes a gols, ele acertou 6. Qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Bem, se vocês olharem bem essa situação, tá? Ele treinou, mas aí nós temos o total de chutes, que foram 14, e o acerto foram 6, tá? Ele quer saber qual a razão do número de acerto para o total de chutes. Então vamos lá. Em uma razão, o primeiro número é chamado de antecedente e o segundo de consequente. Temos, então, o
caso de A para B, que, de acordo com os dados do enunciado, é o número de acertos para o número total de chutes. Ou seja, vocês lembram que ele fez o quê? Tinha 14 chutes e acertou 6. Então, escrevemos como razão da seguinte forma: 6 dividido para 14. Ou seja, 6 sobre 14. Daí para simplificar? Dá. A gente simplifica por 2, 6 simplificado por 2 dá 3. 14 dividido para 2, 7. Então aí nós temos aí 3 sobre 7. Sendo assim, para cada 7 chutes, Gustavo acerta 3. E por isso, a razão que representa aí é 3 sobre 7. Tá? Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos aí ao exemplo 4. Determine o valor de x nas proporções a seguir. Então, observa aí que nós temos duas letras nesse exemplo. A letra A, ela diz o seguinte: 2 sobre 6 é igual a 9 sobre x. E o B, 1/3 é igual a y sobre 12. Então, olha só, pessoal. Vendo a resposta aí, nós vamos ter a proporção é uma igualdade entre duas razões. Pela regra fundamental da proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou vice-versa, né? Sendo assim, lembrando que nós temos aí a letra A e a letra B. Nós temos duas razões. Lembrando que nós temos aí na letra A 2 sobre 6, tá? Que é igual a 9 sobre x. Observa aí. E na letra B nós temos aí 1/3, que é igual a y sobre 12. Então é a mesma questão. Tudo bem? Então vamos lá. Na letra A nós temos a multiplicação do meio pelos extremos, ficando 2 vezes x, que é igual a 6 vezes 9. Então vai ficar 2x é igual a 54. X é igual a 54 dividido para 2, x é igual a 27. Então aí nós já temos a resposta da letra A. E na letra B? Nós multiplicaremos agora os meios. Então vai ficar 1 vezes 12, tá? Ou 12 vezes 1, que é igual a 3 vezes y. 12 vezes 1 é igual a 12. 3 vezes y é igual a 3y. Trocando de lugar, vai ficar y é igual a 12 dividido para 3. Y é igual a 4. Portanto, aí nós temos as duas soluções, sendo x igual a 27 e y igual a 4. Vamos agora ao exemplo 5. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantidas, tá, as devidas proporções em centímetro, será de... Então, observe bem, pessoal, que nesse caso da explicação, ele está trabalhando metros e centímetro. Ele está trabalhando metros como se o prédio estivesse trabalhando normalmente, construído. Mas na maquete, ele vai trabalhar com centímetros. Tudo bem? Então vamos lá. Então aí nós vamos ter 48 sobre 80, ou seja, observando que nós estamos trabalhando com centímetros e metros. Tá? Então, nós vamos ter 48 centímetros sobre 80 metros, que é igual a x centímetros dividido para 110 metros. Tirando aqui o movimento, nós vamos trabalhar 80 vezes x, que é igual a 110 vezes 48, a multiplicação normal. X é igual a 5.280 dividido para 80,
x é igual a 66 centímetros, que é o que a gente está querendo saber. A altura de um outro prédio de 110 metros, nessa maquete, mantida as devidas proporções em centímetro, será de 66 centímetros. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Então, olha lá, vamos ver agora o sexto exemplo. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala de aula? Temos aí 4 alternativas. Vamos lá ver o exemplo, o resultado. Então, olha lá, vamos à resposta. Utilizando a regra de 3, encontramos a quantidade de meninas na sala de aula. Aí nós temos de 30 para 100% e x para 40%. Usando aí a regra de 3, nós vamos multiplicar os extremos pelos meios. Tendo lá, x é igual a 40 vezes 30 dividido para 100. X é igual a 40 vezes 30, 1.200. E 1.200 dividido para 100 é igual a 12. Então, aí meu x é igual a 12. Portanto, em uma sala de aula de 30 alunos, há 12 meninas. Com isso, a nossa alternativa correta é a letra B. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.